glória seja tua, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre o poderoso nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção, porque uma das minhas grandes lutas é não virar um religioso. O religioso é aquele que cria regras em coisas espirituais, ele cria regras em coisas que devem ser naturais. Então, se eu vou te dar um abraço, eu vou lá e te dou um abraço. O religioso não. Ele coloca a sua mão no ombro esquerdo, coloca a sua mão esquerda no ombro direito, coloca a sua mão direita na cintura do lado esquerdo. Ele cria uma complicação, quando na verdade as coisas tinham que ser mais naturais. As coisas que tinham que fluir mais. E o Senhor, Ele começou a me trazer, e é interessante isso, o quanto que o nome de Jesus tem ficado na nossa mente uma coisa usual. E a minha expectativa no culto de hoje é que depois do culto de hoje, dessa palavra, a gente fale o nome de Jesus com mais temor. Amém? A gente cante o nome de Jesus com mais fé, com mais temor. Eu pessoalmente, eu era idólatra. Eu era católico, eu era idólatra, eu ia em Aparecida do Norte, eu comprava as estátuas, eu fazia tudo isso. E quando eu me converti, eu me livrei de tudo isso. Mas, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba criando uma imagem de um Jesus como a gente tinha antes. E como você fecha os olhos, você imagina aquele Jesus barbudo, com o nariz fino, com o olho verde. É como um italiano pintou. Só que Paulo, quando viu Jesus, ele viu uma luz. Então eu quero que você comece agora, se você ainda tem essa imagem, esse registro de memória, quando você orar, você fecha os seus olhos e imagine, se você quiser imaginar alguma coisa, você imagine um trono e você imagine uma luz saindo daquele trono. É mais ou menos parecido com o que eu disse. E nós vamos ver um dia face a face. Mas irmãos, eu sempre digo aqui, há 2 domingos eu falei, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E a pergunta é, por que a gente perece? É a pergunta que fica engasgado aqui, irmãos. É a pergunta que fala, Senhor, o Senhor não é mentiroso, a tua palavra não é mentirosa, o que tem de errado comigo? E eu creio que o Senhor quer pegar a gente hoje e colocar num nível diferente. Eu creio que a gente vai hoje pular de faixa. A gente hoje vai subir de nível. A gente hoje vai subir um degrau. Porque a partir de hoje, eu não sei se eu vou conseguir pregar a palavra inteira, mas se eu não conseguir, eu termino ela na quarta. Mas nós vamos, a partir de hoje, o Senhor quer que a gente comece a encarar o nome de Jesus com mais temor. O nome de Jesus não pode virar um graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O nome de Jesus não pode virar um xingamento gospel. Você dá uma tropecada, Jesus! Um xingamento gospel. Ele tem que ser, irmãos, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Irmãos, o nome dele está acima de todo nome. Se nós temos que idolatrar alguma coisa hoje, é ele. Entenda isso. Colossenses 2, versículo 9, põe aqui na tela, me ajudem. Preciso de muita ajuda de vocês hoje. Colossenses 2, 9. Porque assim, quando eu me converti, eu acho que assim, todos os pensamentos ruins eu tinha. E Deus me fez vencer tudo para eu estar aqui pregando para vocês. Então eu pensava, bom, Deus é o big boss, Deus é o grande chefe, Deus é aquele cara sentado num trono com a barba, com um raio na mão, se eu pecar, já era. O Espírito Santo é uma coisa mais cósmica, não é? Mais assim, nebulosa. E o Filho é o menor de todos. O Filho é o filhinho de Jesus, o filhinho de Deus. Só que quando nós estudamos a Trindade, não existe um maior que o outro. O Senhor se manifesta de 3 formas, eu já te ensinei isso. Mas Jesus,
Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda, se é toda é tudo, a plenitude da divindade. O tudo de Deus está em Jesus. Amém? Diga assim: o tudo de Deus foi colocado sobre o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja precisa entender o nome de Jesus. E o nome de Jesus, irmãos, ele é tremendo. E uma coisa que me chamou muita atenção, e o versículo que eu fiquei meditando, é Atos 8,12. A pregação de Filipe. Abra sua Bíblia em Atos 8,12, ainda que vai ter no telão. Mas você precisa ver esse versículo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Atos, capítulo 8. Tinha um camarada, o nome dele era Filipe. Deus usava muito a vida de Filipe. Olha só. Olha como Deus usava a vida de Filipe. Atos 8:4. Vamos para o 4. Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. 5, Atos 8:5. Quem está comigo? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então ele anunciava Cristo, e quando ele anunciava Cristo, tinha muitos sinais. Sim ou não? Vai pegando aí. 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Agora, a partir do versículo 9, nós vamos ver um mágico. Tinha um mágico na cidade que fazia muitas magias. E eles começaram a chamar esse mágico de Deus. Um grande vulto. Esse é um Deus, esse é o grande vulto. E de repente, esse mágico se converte. E ele cola em Filipe. Ele vira um encarne com Filipe. Olha só que legal. Atos 8:9. Quem está comigo? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo um povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. 11. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito. 1. O quê? 2. O quê? Iam sendo batizados como homens e mulheres. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. E o versículo que me pegou de jeito essa semana é Atos 8:12. Deixa no 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito, 1. Do reino de Deus e do nome de Jesus. A pregação de Filipe não era só o reino de Deus. A pregação de Filipe era o poder do nome de Jesus. E isso, irmãos, eu penso que é o que Jesus sempre quis da gente. Eu acho que isso jamais vai transformar a gente num religioso. Nós precisamos falar mais do nome de Jesus. E aí você fala assim: ué, mas o que eu vou falar tanto do nome de Jesus? É que você não começou ainda. Mas a hora que você começar a falar desse nome, sem medo, com fé, você vai ver Deus autenticando coisas maravilhosas sobre a tua vida. Irmãos, na Bíblia há mais, eu vou depois passar o link para você, há mais de 50 nomes de Jesus que age pela forma que ele trabalha. E a Bíblia diz em João 12:32, coloca no telão, João 12:32,
que quando Jesus for levantado da terra, atrairão a muitos. João 12, 32. Diz assim, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Diga assim, o nome de Jesus precisa ser exaltado, precisa ser levantado. Diga o nome de Jesus na minha boca, precisa ser falado mais vezes. Diga, eu preciso invocar mais o nome de Jesus. Amém? Porque nós, às vezes, inconscientemente, a gente tem invocado uma religião. A gente tem invocado um título, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, irmãos, o que nós precisamos aprender hoje é que nós precisamos invocar o nome de Jesus Cristo. E esse nome, irmãos, ele é tremendo. Quem é? Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai dizer Jesus. E você vai ver como que a presença de Jesus vai encher esse lugar. Amém? Quem é o Filho amado? Quem é o Salvador? Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Príncipe da Paz? Quem é a ressurreição e a vida? Quem é o Senhor Deus? Quem é a imagem do Deus invisível? Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo de Israel? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o pão da vida? Quem é a luz do mundo? Quem é o Salvador do mundo? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o bom pastor? Quem é o cabeça da igreja? Quem é a videira verdadeira? Quem é o sol da justiça? Quem é o sumo pastor? Quem é o alfa e o ômega? Quem é o Filho do Altíssimo? Quem é o Filho do Deus vivo? Quem é o sumo sacerdote? Quem é o Rei das nações? Quem é a porta? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Nazareno? Quem é o justo juiz? Quem é o Rei da glória? Quem é o autor da nossa salvação? Quem é o advogado junto ao Pai? Quem é o nosso Salvador? Quem é aquele que havia de vir? Quem é o carpinteiro? Quem é de Nazaré? Quem é o bom mestre? Quem é a pedra viva? Quem é o Galileu? Quem é aquele que batiza com o Espírito Santo? Quem é o Emanuel? Quem é o Verbo? Quem é a rocha? Quem é o Messias? Quem é a luz dos homens? Quem é o libertador? Quem é a videira verdadeira? Quem é o grande mestre? Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o Filho de Deus? Quem é a estrela da manhã? Quem é o maravilhoso? Quem é o conselheiro? Quem é o Pai da eternidade? Jesus. 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 A partir de hoje, esse nome não estará mais nos nossos lábios de qualquer jeito. A partir de hoje, você vai ter um relacionamento maior com esse nome. Jesus falou para Tomé: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados aqueles que nunca me viram e creram. Eu sei que é difícil acreditar numa coisa que nós não vemos. O ser humano precisa ver para crer. Mas o nosso desafio é o inverso, é ver, para que um dia nós possamos crer, para que um dia nós possamos vê-lo. Porque eu creio, um dia eu verei face a face. Eu não posso pregar de mim mesmo aqui, eu tenho que pregar o nome de Jesus. Você não pode pregar de você mesmo, você tem que pregar o nome de Jesus. É o nome dele. É esse nome que cura. É esse nome que tem o poder. Irmãos, e nós somos feitos filhos. A todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos. Irmãos, e ele falou: em meu nome vós curarei os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês pisarão em serpentes, escorpiões, e não te causarão dano nenhum. E a Bíblia tem uma procuração dizendo: use o meu nome. Pensa nos teus problemas agora. O Senhor está nessa manhã dizendo para você: use o meu nome. Você tem uma enfermidade, você tem uma confusão na sua mente.
diga: use o meu nome. Jesus está falando isso para nós hoje aqui. É o nome dele. Irmão, Jesus não tinha uma religião. O próprio Jesus foi perseguido pelos religiosos. Que Deus nos livre de ser um religioso. E que a gente possa voltar a pensar, a invocar, a crer nesse nome poderoso de Jesus Cristo. Porque esse nome de Jesus, o nome de Jesus, diga: Senhor Jesus. Põe aí, por favor, 1 Coríntios 12, 3. Se você um dia tiver em dúvida, gente, será que o Espírito Santo está dentro da minha vida? Será que o Espírito Santo está dentro da minha vida? 1 Coríntios 12, 3 diz o seguinte, olha só. E eu, 12, 3. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Os faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, diga: Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que se você tem o Espírito Santo, jamais você vai amaldiçoar Jesus. E ninguém diz Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. Então, se você está confuso, se você não sabe como orar, se você não tem palavras para orar, se você só quer chorar, se você não sabe o que fazer, se você está num dia difícil, se você não sabe, está no meio de uma reunião do seu trabalho, se você não sabe o que fazer, está encurralado, o que você vai fazer? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Você vai invocar o nome dele. Eu não sei se você consegue entender o que eu vou te falar agora, mas isso é tão profundo e tão básico ao mesmo tempo. Se você estiver na carne, aqui agora, já vai assim: mas isso eu já faço. Eu também já faço, irmão. Mas o Senhor está falando para a gente fazer. Pensa numa coisa que você já faz, e Deus fala para você: eu quero que você comece a fazer isso agora. E aí você fala assim: Deus, eu acho que você está doido, porque eu já faço esse negócio. E Deus está falando assim: eu quero que você faça isso agora. Quando você começa isso, as coisas começam a ter uma codificação. Começa a ter um negócio no seu ouvido demais. Eu estava ouvindo os 4 louvores que o grupo de louvor cantou. Eu até abracei a irmã, falei assim: meu Deus, que presença de Deus. Eu comecei a prestar atenção que os 4 louvores exaltavam o nome de Jesus. E essa palavra está fervendo dentro de mim, que vai começar a ferver dentro de você. E toda vez que eles falavam, algum louvor que falava o nome de Jesus, dava um treco aqui em cima, dava um negócio em mim assim. E eu falei: é o nome dele que está sendo exaltado. É o nome dele. É esse nome. Nós temos que canalizar a nossa fé nesse nome. Nós temos que crer em Jesus Cristo. 1 João 4,2 diz quase a mesma coisa que 1 Coríntios 12,3. 1 João, não é João não, é 1 João, capítulo 4, lá no finalzinho, versículo 2. Põe no telão, por favor, 1 João 4,2. Olha o que diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Volte só. Deixa aqui. Irmão, se um dia você expulsar algum demônio, e você quer ter certeza que o demônio saiu, você fala para o demônio, retira essa palavra. Você fala para a pessoa que estava endemoniada o seguinte: declara com seus lábios que Jesus Cristo veio em carne. Você fala para a pessoa, repete comigo: eu declaro que Jesus Cristo veio em carne. Demônio nenhum repete isso. 1 João 4,2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é. Se ele confessar, está liberto. Confessou e aparenta endemoniado, pode dar um chacoalhão que é carne. Vai falar assim: sai daí, parou, a brincadeira acabou. Agora, quando você pede para confessar que Jesus Cristo veio em carne, que venceu Satanás na cruz do Calvário, os lábios trancam. Quem já passou por uma experiência como essa? Os lábios travam, a pessoa não fala. Repete:
a pessoa não repete. Por quê? Porque tem demônio ali. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Eu creio que Ele venceu Satanás na cruz. Amém? Diga: Senhor Jesus. Bom, essa oração já provou que você tem o Espírito Santo e que você não está endemoniado. Se um dia você estiver muito atribulado, fala assim: deixa eu ver se eu estou endemoniado. Deixa eu ver se eu estou endemoniado. Eu creio que Jesus veio em carne. Não estou não. Senhor Jesus, Espírito Santo, ainda bem que o Senhor ainda está aqui. Irmãos, eu não estou falando do que eu acho, estou falando o que a Bíblia diz. A pregação de Filipe era diferente. Eu peço a Deus que mude a minha pregação a partir de hoje. Porque eu não posso pregar apenas o Evangelho do Reino, eu preciso pregar o nome de Jesus. E quando você entende isso, você fala assim: mas vai ser repetitiva essa palavra, você que pensa. Eu te passei 50 e tantos nomes de Jesus. Nós precisamos falar desse nome. E quando esse nome for levantado, ele vai atrair a muitos. Nós vamos encher a igreja fácil. Nós apenas vamos falar dele. Nós vamos levantar o nome dele. Amém? E isso vai encher a igreja. Por quê? Porque a palavra diz. Nós precisamos disso. Então o nome de Jesus, ele era a pregação de Filipe. Esse nome, 1 Tessalonicenses 1,12, põe aí, depois eu te passo todo o rascunho da pregação. Esse nome precisa ser glorificado em nós. 1 Tessalonicenses 1,12 diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 1,12. Deu aí? Travou? Esse nome precisa ser glorificado em nós. Amém? O Pai é glorificado no Filho quando pedimos no nome dele. João 14, versículo 13. Olha o que diz João 14, versículo 13. É lindo isso. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no... Irmãos, esse versículo está dizendo o seguinte: peça em meu nome, porque vocês fazendo isso, eu vou realizar e vou glorificar meu Pai. Quem pegou? Se vocês pedirem em meu nome, Jesus está dizendo nessa manhã, eu vou fazer e meu Pai será glorificado. Diga aleluia. Diga assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos para o 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então nós precisamos pedir mais no nome dele. Se ele vai fazer, se ele não vai fazer, irmãos, que seja feita a vontade dele. Mas nós vamos crer. E presta atenção nessa lição. Você não precisa ter fé para ter coisas. Você precisa ter fé para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai orar para uma pessoa no nome de Jesus. A Bíblia diz que ele vai ser curado. Mas às vezes não é o tempo da pessoa ser curada. E se a pessoa vai ser curada ou não vai ser curada, é problema de Deus. Não é o teu problema. Deus não precisa ter fé. Quem tem que ter fé somos nós. Nós vamos ter fé. E a pessoa creio vai ser curada. Agora, se a pessoa não for curada, pelo menos eu agradei ao Senhor. Eu não vou orar para uma pessoa com fé para que ela seja curada. Eu vou orar primeiro para agradar o nome de Jesus. E eu vou agradar o nome dele. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do meu coração? Que a pessoa seja... Eu desejo. Eu tenho fé. A minha fé agrada. Quando a minha fé agrada, ele satisfaz o meu desejo. O meu desejo é a cura. Está entendendo a roda da bênção? E isso não para nunca mais. E é nessa vibe, é nesse ritmo, é nisso que eu quero que você mergulhe hoje. Irmãos, o nosso dia a dia vai ser orar e ter fé em Jesus. Mas não Jesus da religião.
É o Jesus que tem o nome sobre todo nome. Não é uma entidade maligna chamada Jesus que o diabo criou. Vou repetir. O diabo criou uma entidade maligna chamada Jesus, que não tem nada a ver com o nosso Jesus. Amém? Mas ele colocou uma confusão. E essa entidade maligna chamada Jesus, que o diabo criou, não tem nada a ver com Cristo, Filho do Deus vivo. Não tem nada a ver com o Filho de Deus. Não tem nada a ver com o Verbo. E nós precisamos entender isso. Quando ele se faz, irmãos, o nome de Jesus, Jesus se faz presente, Mateus 18, 20. Agiliza aí, fazendo um favor. Mateus 18, 20. Ele se faz presente quando nos reunimos no nome dele. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Diga assim: ele está presente quando eu me reúno no nome dele. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Por isso o culto doméstico, irmãos. Você pode orar na sala, seu marido pode orar na cozinha, seu filho pode orar no quarto. Mas se os 3 orarem juntos, o Senhor se faz presente. A sua casa pode ter muita oração, mas pouca presença. Todo mundo ora na minha casa, mas não oram juntos. E o culto doméstico faz todos orarem juntos, porque se orarem juntos, o Senhor se faz presente. E uma coisa é o favor de Deus, a outra coisa é a presença de Deus. A oração traz o favor de Deus. A adoração traz a presença de Deus. E vocês podem orar separados na sua casa, e Deus está visitando com seu favor. Mas a presença de Deus vem quando todos estão reunidos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está. Eu e minha esposa resolve, já são 2. Meu filho pode? Claro que pode. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, diga esse nome. Traz a presença de Deus. Amém? Marcos 16, 17. Põe aí. Os sinais acompanham quem crê nesse nome. Nós precisamos viver o evangelho dos sinais. Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse é o nome. Os sinais acompanham aqueles que creem no Robert, que creem na igreja enviar, que creem no nome de Jesus. E eu quero te desafiar. Hoje, você vai tirar essa capa religiosa. Essa capa religiosa que envolveu o nome de Jesus na sua fé. É como se fosse aquela coisa assim que você tira. Sabe? Irmão, sabe qual é a visão que eu tenho? Sabe aquele adesivo que você colhe quando você vai tirar, fica uns pedaços dele? Tem que ficar raspando. Em carro você sabe como é que é isso, né? Aí você foi tirando assim, ó. Irmãos, foi grudado em nós uma religião sem sinais, sem maravilhas, sem o nome de Jesus. E nós temos tudo. Temos uma boa eloquência, nós temos uma boa pregação, mas nós não temos a presença. Porque a presença é quando nós nos reunimos no nome dele. Os sinais acompanham a gente. Se você vai para lá, você crê, o sinal vai atrás de você. Se você vai para cá, você crê, o sinal vai atrás de você. Os sinais acompanham aquele que crê. Não é aquele que crê acompanha o sinal. E hoje temos vivido um evangelho de que aqueles que creem acompanham os sinais. Está tendo uns sinais ali, vamos lá. Está tendo uns sinais ali outro, vamos lá. Está tendo uns sinais ali outro, vamos lá. Não, irmão, o sinal vai te acompanhar quando você tiver a tua fé. E a fé no nome de Jesus. Amém? O nome de João 16, 24. O nome de Jesus te dá alegria completa. Pergunta para os crentes se eles estão felizes. Eles podem dizer, estou. Mas é porque ainda não tem o nome de Jesus. O nome de Jesus, do jeito que eu estou te falando, que eu espero que o Espírito Santo esteja traduzindo na sua mente, porque com palavras eu não consigo traduzir o que eu estou sentindo aqui, irmãos.
O nome de Jesus, João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Diga, minha alegria completa está no nome. Amém, meus irmãos? Irmãos, a presença está onde? No nome. A alegria completa está onde? No nome. A presença está onde? No nome. O Pai glorifica o Filho onde? No nome. Nós precisamos rever isso. João 14, 12. Nesse nome nós faremos as obras que Ele fez e maiores ainda. Nesse nome. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Amém? Nós faremos obras maiores. Eu creio que não sejam maiores em qualidade, mas maiores em quantidade. Nós estamos transmitindo isso ao vivo. Muitas pessoas vão ver essa gravação daqui a alguns anos. E a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então o Senhor está nos levando para um nível de fazer as coisas maiores do que Ele fez. Não porque nós somos melhores do que Ele, porque mediante o nome dEle, a palavra se cumpre. Então nós temos que entender uma coisa: o que resolve a nossa vida não é vir para a igreja, o que resolve a nossa vida é crer nesse nome. Mas então eu não vou vir mais para a igreja, não. A gente vem para quê? Para que a gente se reaquecer. A gente vem para quê? Para a gente entregar o nosso culto ao Senhor. A gente vem para quê? Para glorificar o nome do Senhor. A gente vem o quê? Também para ser abençoado, porque na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção. Mas nós precisamos vir pronto para glorificar o nome de Jesus. A tua religião chama-se Jesus. Você é católico, evangélico, você é o quê? Eu sou Jesus. Eu sirvo esse nome que está sobre todo nome. É esse grande nome que eu tenho a presença, é esse grande nome que eu tenho os sinais, é esse grande nome que eu curo os enfermos, é esse grande nome que eu posso expelir demônios, é nesse grande nome que eu piso em serpentes, é nesse grande nome, irmãos, o nome de Jesus. No nome dele, João 20, 31, no nome dele nós temos vida. Ele é a ressurreição e a vida. João 20, versículo 31 diz o seguinte, aleluia. João 20, versículo, esses porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida. Vida em quem? Diga, Jesus Cristo. Eu quero mais vida no teu nome. Diga, no teu nome eu tenho vida. Eu quero essa vida. Amém, meus irmãos? A vida pelo nome. Meu Deus. Espírito Santo, como é que a gente entende isso? Espírito Santo, fala com eles. Espírito Santo, traduz isso, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor habita neles, fala com eles. Que todos nós aqui, o mundo precisa da vida pelo nome. Irmãos, nós precisamos dessa vida pelo nome dele. Que Deus nos livre de ser um religioso. As demais coisas são fáceis. Esse nome passou o que passou por nós. A paixão de Cristo foi por mim e por você. No nome dele, Filipenses 2, a partir do versículo 5, nesse nome todo joelho se dobrará. Aquela pessoa viciada vai se dobrar. O joelho daquela pessoa que está pulando o carnaval da sua família, que saiu fantasiado. Você saiu para vir para a igreja e aquela pessoa saiu para o bloco. E você falou assim: Jesus, tem misericórdia da minha família. O Senhor está te dizendo nessa manhã, o joelho dele vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Filipenses 2, versículo 5. Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos embora até o 10. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até quando, irmãos? Até a morte. Morte de 9.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há viciado que não vá se curvar diante do Senhor. Não há ladrão que não vá se curvar diante do Senhor. Não há traficante que não vá se curvar diante do Senhor. Não há os maiores bandidos da terra que não vão se curvar diante do Senhor. Não há arrogante que não vá se curvar diante do Senhor. A prova disso é a minha vida e a sua vida. Nós nos curvamos diante dele, irmãos. E aquele que não fizer isso, ele vai ser um grande religioso. Ele vai viver uma religião aqui na terra. Pode até ir para o céu, mas ele deixou uma religião e criou outra para ele. Ele largou o cigarro e ganhou um terno. Ele largou a bebida e ganhou uma mania. Criou-se manias em nome de uma religião. E o nome dele, irmãos, o nome dele põe o pecador para o lado de dentro. O nome dele faz você amar as pessoas erradas. O nome dele faz você ter misericórdia, porque ele teve misericórdia de você. O nome dele faz você perdoar, porque você percebeu tanto perdão dele. O nome dele, irmãos, ele quebra qualquer coração de pedra. Esse é o nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Nós temos, 1 Coríntios 1:2, nós temos que invocar o nome dele. Aleluia. 1 Coríntios 1:2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Eu estou sentindo tanta presença de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, nosso. Irmãos, vai estudar. A igreja de Coríntios era uma igreja numa região portuária. Pensa numa igreja num Porto de Santos, num porto aqui no Rio de Janeiro. Chega navios de todo quanto é lugar do mundo, e chegam pessoas cultuando o seu Deus. Não, o meu Deus cultua assim, o meu Deus cultua assim, o meu Deus cultua assim. E eles chegavam, muitos imigrantes, muitas pessoas de todos os lugares, e entravam no culto de domingo à noite, e virou uma salada a igreja de Coríntios. Todos queriam cultuar a Deus do jeito que eles sabiam. E eles escreveram 4 cartas para Paulo. E Paulo responde nessas 4 cartas, 2 cartas. E nessa resposta de 1 Coríntios 1:2, volta, diz que Coríntios invocava o nome do Senhor, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E para encerrar, 1 João 3:23, é o 11º mandamento. Mas não são 10, você está inventando mais um? Tu não, está na Bíblia. O 11º mandamento, 1 João 3:23. 1 João é a epístola, lá no final. 1 João 3:23, por favor. Glória a Deus. 1 João 3:23. Ora, o seu mandamento é este: que cremos em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Volta. Diga: ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Vai, vira. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O mandamento, o 11º mandamento é esse: nós temos que amar Jesus Cristo, amar o nome de Jesus Cristo e nos amar uns aos outros. Amém, meus irmãos? E é esse mandamento que o Senhor está trazendo aqui nessa manhã. Nós precisamos, irmãos. Aquele que conhece o nome de Jesus, ele não volta atrás. Aquele que conhece o nome de Jesus, ele não volta. Aquele que conhece o nome de Jesus, ele não consegue se desviar.
Ele não consegue voltar a pular carnaval. Ele não consegue porque ele teve uma experiência com esse nome. E eu vou orar agora e eu creio que se Deus é Deus e Deus está aqui, Ele vai testificar essa palavra na nossa vida. Irmãos, o mesmo Espírito Santo que está na minha vida está na sua. Você quer trazer seu filho para eu orar? Eu oro. Mas se você orar, Deus vai responder da mesma forma. Coloque-se em pé, irmãos. Se você puder. Meus irmãos, não liga não, mas eu sinto muita presença de Deus, eu choro. Não é um choro de tristeza, não. Esse não é o choro do nó na garganta. Esse não é o choro da injustiça. Esse é o choro da presença. E essa presença vem quando você fala no nome dele. Espírito Santo, eu quero te pedir, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero fazer a oração mais simples que eu já fiz na vida. Eu quero que, Pai, te pedir, Senhor, que na simplicidade da minha oração, o Senhor venha e enche esse lugar, meu Pai. Senhor, eu falei aqui, Pai, que todos têm que crer no Teu nome. Senhor, e humanamente falando, isso parece ser uma coisa tão à toa. Senhor, isso pode ser uma coisa, Senhor, que todos nós já cremos. Mas, Pai, faça eles entender que o Senhor quer algo a mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está com uma enfermidade aí no seu lugar, coloque a mão sobre a sua enfermidade e ore no nome dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Pai, o mundo está cada vez pior, Pai. Pai, são tantas pessoas, Senhor, são tantos pastores que querem ser Deus na terra. São tantos pastores que estão tomando o lugar do Teu nome. Me livra disso, Senhor. Senhor, que essa igreja não seja mais conhecida que o Teu nome. Em nome de Jesus, que o meu nome não seja mais conhecido que o Teu nome. Que nada seja mais conhecido que o Teu nome. O nome de Jesus é o quarto nome mais conhecido da terra. Primeiro está Coca-Cola. Segundo, Beatles. Terceiro, Pelé. Quarto, Jesus. Edson Arantes do Nascimento, um brasileiro, no mundo, é mais conhecido que Jesus. Os Beatles, uma banda que já terminou há sei lá quanto tempo, é mais conhecido que Jesus. O refrigerante é mais conhecido que Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sejais minhas testemunhas. O Senhor quer que você testemunhe do nome de Jesus. O poder do Espírito Santo não é para nada a não ser para testemunhar de Jesus Cristo. Espírito Santo, faz com ele o que o Senhor está fazendo aqui comigo no altar. Que essa água que está jorrando aqui jorre sobre a vida deles, Pai. Senhor, eu não tenho mais vontade de pregar, eu só tenho vontade de chorar. Porque eu sinto muito a Tua presença aqui, Jesus. Senhor, aqueles que estão ouvindo essa gravação, enche esse quarto, enche esse lugar onde eles estão vendo agora, Senhor. Seja qual for, Pai, em nome de Jesus, tira eles da cama de depressão, tira.
Se há alguém ouvindo no hospital, Senhor, em nome de Jesus, cura. Senhor, nos leva nos lugares que o Senhor quer que a gente vá. Faça-nos, meu Pai, entrar nos hospitais, nos morros. Faça-nos levar não uma religião, mas um nome. Faça-nos levar não o nome de uma igreja, mas o teu nome. Faça-nos levar não o nome de um pastor, mas o teu nome. E o teu nome esteja acima de todo nome. Aleluia. 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 Irmão, se você quiser sentar, senta. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Você precisa exteriorizar o teu amor por Jesus. Eu cheguei aqui, eu vi duas irmãs dançando. Qual vai ser o dia que você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente dançar? Sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Porque Davi não se preocupou. E Mical, quando julgou Davi, ficou estéril. Eu quero te falar, se você não quer mergulhar nesse nome, não julga quem mergulha, viu? Se você quer mergulhar e teu cônjuge não, se o seu cônjuge quer mergulhar e você não, não julgue. Porque senão você vai ser Mical e Mical fica estéril. Seja livre para exaltar esse nome. Esse nome é o nome de Jesus. Cante. Se você quer uma oração aí no seu lugar, só levante a mão. Algum pastor ou presbítero vai até você, orar por você. Esse nome está trazendo consolo hoje para você. Esse nome está te curando hoje aqui. Maravilhoso é, maravilhoso é o nome de Jesus. Esse nome vai ter um outro significado na tua vida hoje. Esse nome está saindo de um uso de qualquer jeito. E a partir de hoje você vai falar esse nome com mais temor, entendendo o poder que tem nele. Nome de Jesus. Ariane, Deus está mandando você orar. Abençoa a gente aqui.
Eu conheço o poder do teu nome, Senhor. Todas as vezes que eu entro por essas portas, talvez a maioria aqui não saiba, mas eu e a minha família sabemos, Senhor, o poder do teu nome neste lugar. Nós conhecemos o poder do teu nome, o poder da ressurreição, Senhor. E como tu tem usado os teus servos aqui para amar, como nós fomos amados nesse lugar, Senhor. Como nós fomos compreendidos, Pai. E eu não posso deixar nunca de trazer à memória o ano de 2012, Senhor. Não dá para esquecer. Era carnaval. E o teu servo não desistiu da minha vida. Eu me lembro de cada mensagem, Senhor. Não havia WhatsApp na época, era SMS. E eu ficava me perguntando por que ele se importa comigo, por que ele se importa com o meu casamento, se o meu casamento acabou. Por que ele está lutando sozinho, se eu não quero mais? Senhor, como eu sou grata pela vida do teu servo. Só o Senhor conhece o tamanho da gratidão da minha família por esse lugar, Senhor. Ah, Deus, foi o teu nome, Senhor. Foi o teu nome que nos restaurou aqui. Foi o teu nome que nos enviou. Porque Ele nos enviou para sermos testemunho fora daqui. Só, Pai, 9 anos depois é que nós entendemos o que o Senhor queria fazer. Ah, Deus, que eles nunca deixem de amar, que eles nunca deixem de compreender, como Ele orou aqui, que a obra nunca seja maior do que o Senhor da obra nesse lugar. Nunca, que eles nunca percam a sensibilidade, Pai, de compreender uma alma que entra nesse lugar, ferida, machucada, às vezes tão religiosa como eu era, que mesmo estando há 10 anos na tua casa, permiti que a apostasia entrasse na minha vida. Que nunca haja frieza nesse lugar, Senhor. Cobre a vida dos teus servos, Senhor, e de cada pastor neste lugar. Não os permita parar, nem cansar, nem desistir. Mas que essas portas sejam escancaradas. Que o Senhor aumente este lugar. Que o Senhor continue dando ousadia para os teus servos, Deus. O pouco tempo que andamos ao lado dele marcou a nossa vida para sempre. Porque eu não conheço ninguém tão ousado, com tamanha fé como este homem, Senhor. Cobre esta família, cobre esta igreja, Senhor. Que cada um que está aqui, Senhor, conheça o poder do teu nome. Ah, Pai, multiplica os sinais e os milagres. Que a minha presença aqui hoje seja apenas para testificar que nós fomos um milagre gerados neste lugar. Assim como muitos outros, e que venham muitos outros para testemunhar do teu nome. Porque o que importa é o teu nome, Senhor. Muito obrigada por esta manhã. Muito obrigada pela simplicidade, pela profundidade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
maravilhoso. Maior que tudo Ele Tem muita coisa que esse nome vai fazer na sua vida. Deus está nos libertando de uma religião e nos dando um nome que está sobre todo nome. É nesse nome que seus filhos serão curados. É nesse nome que as portas vão se abrir. É nesse nome que o impossível vai acontecer. É nesse nome que as coisas vão se encaixar. É nesse nome, é no temor desse nome. Essa palavra se encaixa com a da semana passada. É o temor pelo nome de Jesus. É o temor pelo nome de Jesus. É o temor pelo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É o temor por esse nome. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Pode sentar-se. Ah, meus irmãos. Tá vendo o que é o nome dele? Sabe o que eu estou me sentindo agora? Parece que eu estava mergulhado numa caixa d'água cheio de óleo de unção. E que eu estou assim respingando o óleo. É assim que você se sente quando você fala desse nome. O diabo é muito sujo, irmãos. Ele criou uma religião para que a gente cresça nessa religião. Mas nós vamos crer nesse nome. Nós vamos encerrar agora. Irmãos, eu não vou falar de dinheiro, não. Se você quer manter essa casa, entrega teu dízimo. As pessoas dão 10, 20 mil reais para uma fantasia para desfilar 40 minutos. Nós temos muitos compromissos amanhã. Nós estamos terminando de pagar as contas da cantina. Só de ferro no meu cartão foram 580 reais. Só de ferro. Estamos terminando de pagar as coisas para que a gente possa fazer o altar, colocar o piso no altar, fazer as demais coisas que a gente tem que fazer na igreja. Agora, no temor desse nome, se você não sente de ofertar, não oferta não. E no temor desse nome, se você puder entregar a oferta,